Olá, ouvintes! Nós estamos aqui em mais um Francamente Podcast. O último foi ótimo. Se você não assistiu, volta ali para poder assistir. E hoje nós estamos com a convidada especialíssima pro meu coração. O nome dela é Maiara. E eu a conheci, sabe aonde? No meu primeiro emprego aqui em Niterói. Maiara, seja bem-vinda ao nosso estúdio, Francamente. E fala pra mim como é que você tá. Quanto tempo que a gente não se vê? Muito tempo. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Ai, Mas tá tudo bem. É muito tempo que a gente não se via. verdade. Acho que Quanto desde tempo? que você saiu da empresa. Acho que você é o primeiro do que eu da empresa. Foi, eu E acho. desde então, Então acho já que tem gente quase quatro anos. por aí. Meu Deus. Por aí. Tá vendo, gente, quanto tempo que eu não vejo os meus amigos? Aí a gente precisa o quê? Criar um podcast pra encontrar com eles. É assim que a gente faz. Só assim. Mas fala como você tá, como é que foi... Conta aí a sua história primeiro. Se apresente e conte a sua história depois. Bom, eu sou a Maiara. Eu sempre trabalhei desde muito nova, então eu comecei a trabalhar com 16 anos como jovem aprendiz. E ali meio que se caracterizou por onde eu ia trabalhar. Então, no Jovem Aprendiz, a gente não escolhia e me jogaram na contabilidade e foi o que eu segui a minha carreira inteira. Então, eu sempre trabalhei no corporativo com isso e mudei de cidade, trabalhava pra cá, pra cá. Quais cidades que você morou? Eu sou daqui de Niterói mesmo. Com 17 anos, eu fui morar no Rio Grande do Sul. E aí, lá Que eu morei longe. 6 anos. Mas como que você foi morar lá? Assim, vamos morar no Rio Grande do Do Sul. nada. Não, na verdade, os meus pais, eles nunca foram casados e eu não conhecia o meu pai. Então, com 17 anos, foi quando eu comecei a ter um contato com ele e ele tinha se mudado para o Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a ter Legal. contato, eu fui lá, visitei algumas vezes. E aí até que eu decidi, enfim, reconectar com ele, tentar essa proximidade e simplesmente decidi morar com ele. Fui embora. E foi bom esse período lá, porque é tão distante a realidade de Niterói pro Rio Grande do Sul, assim. Não, é muito diferente, assim, de clima, de cultura, é bem diferente. Mas foi muito bom. Eu acho que, assim, foi a melhor experiência da minha vida, assim, Que legal, amiga. de todo o contexto, assim. Eu cresci muito, então, assim, eu era muito jovem. Era um momento de transição, né? O sair da escola, começar uma vida profissional. Então, foi importante. Eu acho que, assim, foi a melhor fase, assim, da minha vida mesmo. Para caracterizar quem eu sou hoje, assim, para poder me formar. Foi ótimo. E depois que você foi pro Rio Grande do Sul, você voltou pra Niterói? E aí, depois eu voltei para Niterói, né? A vida faz a gente ter que voltar, assim. E aí, eu acabei, por questões mesmo pessoais, eu pedi demissão de lá, voltei. E aí, eu voltei para Niterói novamente. E aí, quando eu voltei para Niterói, foi quando eu entrei na empresa que eu te conheci. Ai, gente, o melhor lugar pra conectar pessoas é trabalho. Valorize as pessoas que estão aí no seu cotidiano, porque elas você vai carregar pra vida inteira. Por exemplo, a Maiara, que eu conheci, assim, a gente trabalhava na mesma empresa, só que você ainda ficava mais escondidinha do que eu, né? E a gente se via muito só no horário de almoço, e às vezes quando tinha que resolver alguma coisa. Mas são conexões reais que você pode gerar com as pessoas. E eu sou muito grata, né? Que a gente se acompanha, a gente se cuida de longe, né? E por mais que a distância às vezes possa levar uns pra longe, a vida se encarrega de trazer de volta depois. A gente vai se reconectando. E é muito importante você valorizar as conexões que você faz no seu espaço de trabalho. E a gente nunca sabe o dia de manhã, literalmente. É Porque a nossa verdade. empresa era uma coisa nada com a ver. nada. Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, Nada gente. a ver. Inclusive, você não falou o que você faz hoje, né? E é verdade. E aí, o que aconteceu? Depois que eu saí da empresa, eu acabei engravidando. E aí, a maternidade me fez ficar pausada, né, durante um ano. Eu me dediquei 100% pro bebê. E aí, eu queria voltar para trabalhar, porque eu trabalho desde muito nova, sempre gostei de trabalhar. Mas eu não queria voltar para um emprego onde eu tinha horário ali o dia inteiro fora de casa. E aí, eu comecei... Essa é uma crise que muitas mães passam, né? Tipo, depois dali da gestação, muitas delas querem ficar em casa, né? Querem ressignificar o modo de trabalho, né? E muitas delas acabam se vendo na obrigatoriedade de voltar para o espaço ali de 8 horas de trabalho semanais, 5 vezes por semana, com menos tempo ali com a criança e... Foi uma opção que você não quis fazer, né? Assim, desde sempre eu sabia que eu não queria voltar. Quando eu decidi, né, quando eu tive o bebê e tudo, eu sabia que eu não iria voltar para o mercado de trabalho convencional, né? Então, a minha mãe trabalhou a vida inteira, assim, ela não teve esse momento comigo. Então, eu tinha essa lembrança, carência, sabe? Essa né? carência de não ter a minha mãe próxima. Sim. Então, minha mãe teve época que ela trabalhava de madrugada, era o período dela, então a gente mal se via.
Então, assim, eu tinha essa coisa dentro de mim que, nossa, eu não quero, Vou fazer fazer isso diferente, com meu né? filho. Eu quero fazer diferente, quero trazer um pouco melhor pra ele. E aí, fiquei esse 1 ano 100% pra ele. Só que aí começou a bater o desespero também. Meu Deus, mas eu amo trabalhar. Tô ficando louca dentro de casa, não quero mais só ficar em casa Porque também. quem tem essa visão de independência, né? Do tipo, eu gosto de ser uma pessoa autônoma, uma pessoa emancipada, né? Que tem a liberdade de tomar decisões, não precisar ficar pedindo para poder comprar um batom, para poder comprar o café que eu quero tomar. Então, tudo isso. Que foi uma coisa que eu senti muita dificuldade, porque eu trabalho desde muito nova. É. Então, eu sempre, Teve o seu, desde né? que eu me lembro, eu faço as minhas coisas, sabe? Né? No início era pouquinho, mas assim, eu tinha essa autonomia do que eu ia fazer. E você sempre foi muito organizada, né? Eu acho que por trabalhar com contabilidade desde cedo, você sempre foi muito organizada. Ah, não vou gastar com isso aqui, vou investir, porque eu tenho uma pretensão de investir em algo muito maior depois. Então, isso acaba te dando uma liberdade maior de... Então, eu sempre tive essa visão. E assim, graças a Deus, meu marido, ele tinha até condições, né, de que eu ficasse em casa, né? Por ele, eu teria focado 100% no bebê até ele pegar uma certa idade de ir pra escola e eu voltar. Só que assim, bateu 1 ano, eu já tava enlouquecida. Eu falei, não dá. Não dá, faz parte de mim, sabe? Mas eu também não queria voltar. E aí eu comecei a procurar alternativas, né? A gente vai pro Google, né? O que fazer em casa com o bebê? Exatamente assim. Dicas de trabalho para mães que não querem sair para trabalhar. Exatamente. Aí tinha tido pandemia, tava todo mundo na onda do home office. Eu falei, gente, deve ter algum trabalho que trabalhe em casa. Né? Eu vou arrumar alguma coisa. E aí comecei literalmente a procurar isso. O que fazer em casa com uma criança? Gente, Aí eu fui testando, assim. Aí caí em algumas ciladas, né? Aquela história do curso para vender curso. Rolou esse negócio. Eu falei, nossa, não, isso aí passa do meu limite moral, não rola. Perdi dinheiro aqui, tudo bem, vida segue. E aí eu encontrei, eu brinco até que foi assim, o destino, o tráfego pago, né? Me mandou assim, do além, né? E eu virei uma social media. Então, eu descobri que, nossa, realmente dá para trabalhar com a internet de forma honesta. Na verdade, nosso processo de começar a trabalhar foi muito junto, né? Com social media. Foi. Foi na mesma época também da pandemia. Eu sempre fui fotógrafa, desde que eu comecei a falar assim, o que eu quero ser de profissão? Fotógrafa. Meu pai, isso não vai te dar dinheiro. Aí eu falei, ai, pai, mas eu gosto muito, é a minha forma de se comunicar com o mundo. Aí ele falou, não, vai fazer uma faculdade. Aí eu não fiz a faculdade que ele queria também na época. Aí ele ficou um pouco frustrado. Mas a minha mãe o obrigou a me dar uma câmera de presente. Pelo menos por hobby. E eu comecei a trabalhar com fotografia desde muito pequena, assim, Na verdade, eu comecei com a fotografia aos 16, sem câmera. Aí, aos 18, ele me deu uma câmera. Aí foi quando eu comecei a realmente profissionalizar o meu trabalho, no sentido de entender o equipamento e estudar sobre equipamento, saber que ele poderia aperfeiçoar e tal. E fui fotógrafa até a pandemia. Quando chegou na pandemia, eu falei, preciso reinventar. E foi quando uma amiga minha, Beatriz Del Castillo, maravilhosa. Hoje não é mais Beatriz Del Castillo, porque ela casou agora, é Beatriz Calisto. Que linda. Não sei se é assim que fala. Mas a Bia foi uma pessoa que me incentivou muito. E ela já era social media. E quando a gente começou esse processo, eu falava assim, cara, a Mai vai voar. Porque você é muito disso, né? De organizar, você é muito bom em planejamento, você é muito bom em execução também. Então, ela trabalhava no setor administrativo da empresa que a gente trabalhava. E não tinha uma situação em que a gente trazia para a Maiara que ela falava assim, gente, isso já está resolvido. Ou seja, ela resolveu o problema antes de chegar. E não era uma empresa com poucos problemas. Não, né? não mesmo. Então, eram muitas antecipações e lidar com o público é uma coisa muito, muito complicada. E a Mai não lidava diretamente com o público, mas ela sempre ajudou a gente a solucionar problemas antes que chegasse. E quando ela falou assim... Nani, tô trabalhando cuidando das redes sociais. Ela nem falou social media, né? Ela, estou cuidando das redes sociais de algumas pessoas e estou amando. Aí eu falei, amiga, tudo a ver com você. Porque o lugar pra ter problema é plataforma digital. Porque você tá lidando com o público diretamente, você tá lidando com o desejo das pessoas e você tá lidando com a solução do problema delas. Eu falei, tudo a ver contigo, tu já fazia isso sem nem saber. Né? E foi incrível esse processo. E foi mesmo. E foi literalmente assim uma nova descoberta, porque eu não me imaginava. Eu sempre fiquei ali no meu cantinho, né? Então, assim, era o contato com a empresa, não lidava diretamente com uma pessoa de fora. Então, eu não tinha ali aquela prática de vendas, porque, querendo ou não,
a social media, ela precisa se vender, né? Vende. Nós empreendemos e nós precisamos nos vender. E vende o outro também. E vender o outro, e você ensinar uma pessoa como que ela vende. Aí ela fala, né, nossa, eu tenho uma empresa, você vai, né, me organizar a empresa e eu tenho que me vender. Como que você ensina a pessoa a se vender se você não sabe? Então, assim, pra mim foi muito legal o me redescobrir, sabe? Que, nossa, eu também tenho vocação pra isso. Eu também sou boa nisso aqui, não é só ali. E foi muito legal, assim, a parte da social media, como tudo começou. E hoje você consegue organizar o seu tempo em casa com o baby, né? Tranquilamente. Então, hoje eu consigo fazer a minha rotina tranquila. Não tenho essa obrigação de cumprir um horário, nem dia. Então, assim, eu posso estar trabalhando no domingo, mas é pela minha escolha. Como eu não posso trabalhar no final de semana inteiro. Eu posso passar literalmente o sábado e o domingo tranquila. Porque tá tudo organizado, tá tudo alinhado, tá tudo fluindo, sem precisar que eu esteja ali fisicamente olhando, verificando. E como foram seus primeiros trabalhos, assim? Como é que foram seus primeiros desafios, né? Que eu gosto Porque é muito desafiador, mas a gente supera. É desafiador. E, literalmente, assim, o primeiro cliente eu acho que é o mais... Eu não sei como foi pra você, mas pra mim foi... Foi desastroso, gente. Eu não tô brincando, não. Foi terrível. Ai. Olha, eu acho que o meu não foi tão desastroso, porque ela tá comigo até hoje. Não, a minha também tá comigo até hoje. Um beijo, Paulinha. E não foi tão ruim. Porque... Não, mas ela sabe. Falava assim, ai, amiga, tá tudo errado. Eu vou fazer de novo, tá? Aí a gente ia se organizava, mas foi muito bom, assim, porque eu acho que ela é super paciente, né? Então, ela super soube ter paciência comigo nesse processo. Eu tava fazendo vários cursos ao mesmo tempo e, tipo, muitas coisas, assim. Uma pessoa dizia uma coisa, outra pessoa dizia outra. Eu ainda tinha que investigar a rede social dela, porque cada rede social tem uma performance diferente. Aí, chegou no meio do nosso processo, ela falou, Nani, eu quero mudar tudo. Aí a gente teve que fazer um rebrand do início ao fim, mudar toda a roupagem de apresentação e comunicação. Mas eu reconheço, eu falo pra ela, assim, ai, amiga, eu teria feito tanta coisa diferente naquela época. Eu acho que a gente... Aí ela falava assim, Elaine, foi processo, você aprendeu. Você precisou passar por aquilo pra poder aprender. Então, por isso que eu falo que ela realmente é muito paciente. Hoje, ela... é uma das pessoas que tem maiores resultados pessoais, assim, sabe? Tipo, lançou seu segundo livro depois desse processo do digital, redescobriu a sua forma de trabalhar, entendeu que por meio da internet ela pode alcançar outras pessoas também, ressignificou a forma de apresentação do produto dela. E são coisas que eu realmente falo assim, gente, se não fosse pela internet, hoje eu acho que ela... poderia ter feito muito, porque eu acredito muito no potencial individual. Mas eu acho que alavanca, sabe? Acho que amplia o horizonte, eu acho que é o mais importante. E eu vejo muito isso. Eu acho que a gente acaba ficando... né, antigamente, quando não tinha tanto esse contato, né, desse mundo digital, que é uma coisa muito nova, né? Então, a gente não tinha essa... oportunidade de mostrar para o mundo. Então, tínhamos muitas pessoas boas no que faziam que não eram descobertas. Porque ficava na sua bolha, era uma coisa muito regional, sabe? Era muito ali no seu bairro, no máximo na sua cidade, no seu estado, se fosse assim... Nossa, você tivesse muito conhecimento de alguém que te ajudasse com isso, com aquilo, era muito mais difícil. E muitas pessoas boas desistiam pelo caminho por conta disso, porque não tinha esse reconhecimento, não conseguiam literalmente se mostrar para o mundo, sabe? Mostrar o seu trabalho. E o digital não tem isso. Digital, você coloca ali, você tá no mundo, sabe? Literalmente, você tá pelo mundo. Então, assim, você... não tem como você esconder mais quem você é, sabe? É muito isso. Então, às vezes, eu acho legal porque tem pessoas que nem sabem ainda que são boas em algo. É verdade, amiga. Sabe? E ela acaba se descobrindo ali por uma coisa simples. Você, né? Acaba... Foi exatamente assim. Você não sabia que você era boa de venda, você não sabia que você era boa para instruir pessoas, que eu acho que é o que você faz hoje, né? Hoje você mentora mulheres que estão começando seus negócios e que querem realmente se posicionar no digital, mas querem se entender enquanto empresa. Sim, né? Então... porque... E aí, nesse processo, até foi muito legal, porque fui me descobrindo mesmo. Então, eu me descobri ali a social media, descobri que, nossa, a organização é minha vida. Aqui eu tô confortável, é o que eu faço, eu domino. Eu domino, é isso. Eu domino. Então, foi muito tranquilo essa parte, porque era algo que não era tão desafiador, né? Eu tinha ali outros desafios, mas aquilo ali eu tava tranquilo, eu sabia que eu ia entregar um bom trabalho, sabe? Era de um formato diferente do que eu tava acostumada, mas o processo era parecido. E aí, nesse meio do caminho,
a gente vai se redescobrindo, né? E aí a gente começa a viver as nossas dificuldades também, porque também estamos empreendendo, né? Você precisa vender o seu próprio negócio. Então, eu ajudava aquelas mulheres a vender o negócio delas, mas eu também precisava vender o meu. E aí eu passava por coisas que eu falava, caramba, poxa, a fulana... isso hoje, gente. a fulana passou por isso, sabe? Por que eu tô passando por isso? E vice-versa. Às vezes eu passava, resolvia, e depois eu via, caramba, tá indo pro mesmo caminho. Calma aí que eu sei como é que resolve isso. Não vou deixar ela chegar lá. E nesse processo eu comecei a identificar isso. E foi quando eu falei, nossa, acho que social media já não é mais o meu ponto principal de vida. Sabe, eu comecei a ver que, nossa, não é mais meu propósito. Sou boa no que faço, entrego um bom trabalho, entrego. Mas eu não tô tendo mais propósito de vida. Eu sinto que eu posso ir mais. E aí eu comecei indiretamente a ajudar além do negócio, sabe? Eu já não olhava mais só pra mídia social. Então, eu olhava pro contexto do negócio da pessoa. E eu queria ajudar ela a crescer no negócio dela. Eu falava, nossa, a gente agora vai fazer uma estratégia diferente. Não, a gente pode melhorar aqui, sabe? Eu posso te ajudar na sua entrega, eu posso te ajudar. E foi quando eu falei, não, eu acho que eu passei do limite da social media. Eu acho que agora eu posso ir para esse lado. E foi quando eu comecei agora a mentorar, né? E a prestar consultoria. Ai, muito bom. E é legal porque você é o seu próprio estudo, né? Tipo, acho que não existe nada que ensine mais na vida do que a nossa própria vida. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho nada para poder ensinar. Tu tem uma vida inteira aí que com certeza você aprendeu muita coisa e existem pessoas que passam pelas mesmas situações e que às vezes só um olhar um pouco mais maduro sobre aquela situação ou um pouco mais experiente sobre aquilo vai gerar a resposta que aquela pessoa precisa e evitar que ela busque ou passe por problemas que a gente já passou, né? E eu acho que esse propósito de ajudar pessoas a não passarem pelas mesmas dificuldades que você já passou é muito bonito, né? E é bonito ver que você fala com muito brilho no olho. Eu acho que isso é muito importante. Brilho no olho. Porque, por mais que as pessoas tenham um propósito, esses propósitos, eles precisam gerar esse brilho no olho. E o seu propósito é garantir que as pessoas continuem com esse brilho no olho. Então, é uma manutenção ali de sonhos a partir do seu. E eu fico muito feliz com todas as suas conquistas. Quando a Mai começou, assim, a se posicionar mais pela rede social, porque ela tinha lá na rede social dela toda organizadinha, muito linda a rede social dela, vocês vão ver, gente. E ela é muito cuidadosa em conversar e dialogar com o público dela. E uma coisa que eu aprendi com a Maia é sobre narrativa. A Maia, ela é muito boa em storytelling, que é a própria narrativa. Ela gera essa conexão com o público dela, com a audiência dela, de uma maneira muito natural. Por exemplo, ela acorda e ela gosta de falar sobre o momento de cuidar de si mesma, aquele minutinho ali de autocuidado. Aí ela vai, se blinda, se cuida, se embeleza, né? E para começar o dia dela. E eu sempre tive esse ritual, só que era com a minha cama, não era comigo. A minha cama tem que estar bonita e cheirosa. E a Mai me ensinou que eu realmente preciso estar pronta para o meu dia, né? Então, como que a gente começa o nosso dia? A Mayara tem inúmeras atividades. Eu não sou mãe, né? Eu sou mãe de pet, que me dá muito trabalho, inclusive. Mas a Mayara não é mãe de pet. Fisicamente, ela é mãe de uma criança. Uma criança com necessidades de comer, de beber água, sabe? Ela consegue verbalizar a dor dela, consegue verbalizar os incômodos. E imagina você ter que criar uma pessoa no processo de trabalho, assim. E você faz isso muito bem. Eu vejo... Pelo menos, eu não vejo tudo. Mas o que a gente vê, né? A gente vê que você exerce muito bem a sua maternidade. É uma das suas prioridades na vida. E é muito ver a sua paixão em fazer pelo outro e fazer por si também, né? Sobre essa questão do autocuidado. A Mayara teve uma época que ela falou que ela estava se deixando de lado, muito por conta dessa questão da maternidade, né? E como foi esse processo para você? Foi um processo bem doloroso e difícil de se enxergar, porque quando a gente está vivendo, a gente não consegue ver que a gente está naquele ambiente, sabe? Então, quando eu comecei a ver que coisas que para mim antes faziam sentido não tinha mais cor, eu comecei a falar, nossa, não, tem alguma coisa errada. Como que uma vida inteira eu priorizava isso e simplesmente vira? Porque, assim, uma criança, ela demanda muito. Mas ela não é capaz de, sabe? Eu acredito que nem deva ser função de uma criança vir para tirar aquele brilho que você tinha uma vida inteira, né? Eu sou uma mulher antes de ser mãe.
né? Eu sou uma pessoa antes de ser mãe. Então, como que isso ia me apagar? E ali foi um alerta para mim. Falei, nossa, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a tentar entender o porquê que eu estava me deixando. Porque a gente entra na maternidade de cabeça. Então, realmente passa e você não vê. E para você passa hoje. Nossa, não, hoje eu vou ficar de pijama em casa e vai vivendo a vida. Mas não é só hoje. Aquele hoje se transformou em 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, caramba, meu filho tem 1 ano. E o que eu tô fazendo da minha vida? Quem sou eu nesse 1 ano? Quem sou eu? Só uma mãe. Entendeu? Não só, né? Mas, tipo... Então, assim, e a maternidade, ela não pode limitar. Eu penso assim, ela não limita, ela vem para transbordar, ela vem para trazer algo a mais e não para tirar. E aí eu comecei a enxergar isso. E aí eu falei, não, eu preciso começar a ter quais são os meus princípios como mulher. Eu preciso olhar para mim como mulher. Até porque a minha forma de maternar é que o meu filho, ele vá voar. Sabe? Eu quero que o meu filho ele seja independente, que chegue à fase da vida dele que ele tenha total autonomia para ir embora. Eu não quero que ele fique. Eu não sou a mãe que quero ele debaixo das minhas asas. Pelo contrário, eu quero que ele vá. E a hora que ele for, quem vai ser eu? Sim. E eu não quero descobrir isso daqui a 18 anos. Eu não quero ter perdido 18 anos da minha vida como Pra falar, Maiara. agora eu vou olhar pra mim. Entendeu? Eu não quero. E eu não quero também que o meu filho carregue pra vida dele esse fardo de, nossa, a minha mãe se anulou pra me criar. Porque não é a ideia. Então, eu comecei a olhar pra mim. Então, eu falei, nossa, então antes de eu olhar só pra maternidade, só pra a mãe, eu preciso olhar pra Maiara. E eu acho que isso não é um sentimento bom nem pra ele, né? Nessa questão. Porque, por exemplo, existem coisas que eu sei que a minha mãe e o meu pai abdicaram na vida deles por nossa causa, que eu sei que foi um sacrifício necessário na época, mas que não precisava ser. E eu, enquanto filho, eu fico, poxa, por que isso aconteceu? Por que eles fizeram isso? A gente não vai estar para sempre ali do lado deles e até que ponto a vida deles não foi frustrada por conta, né, da criação ali, por conta dos processos. Isso, trabalhando agora até em terapia, eu identifico que isso não foi culpa minha, mas por muito tempo eu achei que fosse uma culpa minha. Exato. Então, como que a gente às vezes não coloca um trauma ali na criança por uma questão que a gente não quis lidar enquanto adultos, né? E coloca. E coloca. E você não percebe. Hoje, eu sendo mãe, eu sei que não é intencional, sabe? Sim. Os pais, eles não fazem isso intencionalmente. E é na melhor das intenções, É na melhor né? das intenções. Só que afeta. E, assim, você até falou sobre isso, né? Dos seus pais se abdicarem. Eu tinha muito isso dos meus pais. Inclusive, hoje, a minha mãe, ela terminou um casamento dela de 25 anos. Hoje. Porque, pra ela tinha que segurar esse casamento pela gente. Um casamento que já não vinha bom há muitos anos. E na cabeça dela, ela tinha que segurar, porque ela tinha que dar uma família para esses filhos. Preciso dar uma estrutura. Né? E aí agora, com os filhos adultos, casados, ela conseguiu, sabe, olhar para ela e ver que não, isso aqui não me faz bem. E conseguir separar. Então, ela não precisava ter perdido os 25 anos da vida dela. Sim. E nós, como filhos, nós já víamos que o casamento não era um casamento bom. E ficaram com traumas. E a gente ficava, disso. exatamente, e a gente ficava se culpando, porque a gente via que ela tava pela gente. Entendeu? Então, assim, pra quem é filho, é um peso também muito grande. Eu sei que ela fez da melhor das intenções pra dar uma família pra gente, pra dar um lar. Só que pra gente era muito ruim, porque a gente se culpa. Porque ela poderia ter sido muito mais feliz esses anos todos. Eu acho que no final, tudo que o pai quer pro filho é felicidade. E pro filho também. Tudo que os filhos... Eu não sou mãe ainda, então eu falo como filho. Tudo que eu sempre quero pra vida dos meus pais é a felicidade. Tipo... Eu não quero que os meus pais se matem de trabalhar. Eu não quero que os meus pais deixem de fazer o que eles querem por minha causa ou por causa da minha irmã, né? Nós somos duas. Então, toda vez que isso acontece, eu não fico feliz. Então, hoje eu sei que a felicidade do pai é ver o filho feliz. Mas a felicidade do filho também é ver o pai feliz. E ele sente quando não é verdade, né? Quando, tipo, o pai tá só fingindo que tá feliz ali, né? Tipo, não vou mostrar que eu tô triste. O filho sente. E os pais, eles acham que é o certo a se fazer. Nossa, no meu pé de pai é isso. É botar a armadura e mostrar que tá tudo lindo. Sabe? Tem um livro ótimo sobre isso. O Cavaleiro Preso na Armadura. Gente... Só leiam. Eu acho que eu tenho uma resenha dele no meu Instagram pessoal. Acho que eu fiz uma vez. Vou botar no link da descrição se vocês viram. Agora, quem já leu esse livro sabe do que eu tô falando. É exatamente isso. Uma pessoa que se fecha completamente e quer viver a armadura dele, quer mostrar que ele é um guerreiro, que ele vence tudo. E no final ele perde os dele, sabe? Porque ele se escondeu tanto ali que ele se perdeu de si. E é muito isso. Você não sabe mais o que é
a força de vontade de mostrar que você tá bem e o que realmente você tá bem. Você não sabe mais. Você fica num limo que... Você não sabe o que é verdade, o que não é. O que é só mostrar pro outro. É verdade. É muito isso. Você finge tanto que até você se convence. E no final você fica, caramba, mas eu realmente tô bem ou eu tô fingindo? Tô tentando. É muito louco, assim. E é difícil. Só que a pessoa não consegue enxergar. E quando enxerga também, às vezes, é muito tarde. É verdade. Já foi. Então, assim, foi bem complicado. Então, a minha descoberta, assim, de tentar me identificar novamente, porque a maternidade já tem isso de você se redescobrir, né? Então, eu quis trazer muito isso pra mim. Falei, não, deixa eu olhar pra mim. O que era prioridade na minha vida? O que eu sempre gostei, que pra mim é indispensável, eu vou carregar pra minha vida inteira. Aí foi quando você voltou a trabalhar. E aí foi quando eu comecei, falei, não, vou procurar algo pra trabalhar, porque trabalhar é uma coisa que faz parte de mim, eu gosto. Me cuidar, eu sempre me cuidei muito. Você via, assim. Eu sempre, eu não trabalhava com o público e tudo, mas eu sempre tava arrumada. Eu gosto, sabe? Eu gosto de me sentir bem. E depois da maternidade eu vi que era uma coisa que me fazia bem realmente, sabe? O mínimo. Então, assim, não é você pegar e se maquiar. Não é isso. Mas, assim, minimamente você passar se sentir... Passar um protetor solar no rosto. Exatamente. Você pentear o cabelo. Gente, pentear o cabelo. Eu não penteava. Eu não tinha nem escova mais na minha casa. Eu não sabia o que era pentear o cabelo. Era um coque, vai. Era o dia inteiro de coque. Se eu tivesse que ir numa esquina, ou se eu tivesse que sair, eu tava de coque. Então, assim, eu me perdi realmente. Eu falei, não, é importante pra mim. E aí, foi quando eu implementei o autocuidado da manhã. Então, pra mim, é algo muito importante, sabe? O ter esse momento. Então, assim, o tomar um café. Eu amo café. E o café, pra mim, passou a não ser mais uma coisa de apreciar, sabe? Aquele momento que eu sempre gostei, de sentar pra tomar um café. Sim. Não, o café era uma forma de alimento, ponto. Eu tinha que tomar um café, porque era o que eu tava habituado na minha rotina de tomar de manhã, comendo alguma coisa e vai pra vida. No meu caso, eu tive que abandonar o café. Eu adoro café. Nossa, amo de paixão. O cheiro do café me deixa em êxtase, mas... Eu tenho problema no estômago. E eu não tomava só uma xícara, sabe? Esse é o problema. Inclusive, ontem eu tive uma dor de cabeça o dia inteiro. Aí a Ellen chegou no final do dia e falou assim, você não bebeu café hoje, né? Aí eu falei, não bebi café. Porque eu realmente eu não conseguia viver sem café. Mas agora, por conta desse cuidado, eu preciso entender que eu preciso parar. Inclusive, foi a Paulinha, minha nutricionista maravilhosa, que falou assim, Elaine, substitui o café por um chá? Vamos lá. Eu gosto de chá também, então... então é mais tranquilo. Seria pesaroso. Mas toda vez que eu vejo você lá botando seu cafezinho, eu falo... um cafezinho agora. Um cafezinho agora. Eu sinto cheiro, não tô brincando, eu realmente sinto cheiro. Eu sinto cheiro do café. E pra mim é muito importante, sabe? O café, ele tá... E ele passou a ser um combustível, sabe? Pra aguentar o dia. Era literalmente tomar um café pra aguentar o dia, pra conseguir chegar no final do dia. Era tipo um paliativo ali, né? Tipo assim, eu já tô morrendo, a criança não dormiu a noite inteira, eu tô ali virada. O café era meu combustível pra chegar a mais uma noite pra eu conseguir dormir. Deixou de ser prazer pra ser necessidade. Né? Exatamente. Eu falei, não, o café não representa isso na minha vida. O café, pra mim, é o meu momento dos meus pensamentos. Olha, minha mente fez assim, ó. Fez uma explosão aqui, porque a gente faz isso com muita coisa na nossa vida. Muita coisa. Vou dar um exemplo prático. Exercício físico. Exercício físico era um prazer. Não, ainda é, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho que fazer pela estética, se torna um peso. Porque eu fico assim, poxa, eu tenho que fazer hoje. Porque se eu não fizer hoje, amanhã eu vou estar inchada, derretida, e meu corpo vai estar dolorido. Então, se torna um peso. Aí eu faço triste. Depois que eu faço, eu fico ótima. Mas enquanto eu tô fazendo, eu tô triste. Então, eu deixo de tratar uma coisa que era um prazer, porque se tornou uma obrigação. E é a primeira coisa que você abandona quando você precisa... Né, no caso da atividade física, tempo. Apertou o tempo, a primeira coisa que você faz é tirar o que te dá prazer. Porque você não vou fazer, hoje eu não vou treinar, vou fazer outra coisa. Eu tenho que dar prioridade pra fazer uma outra coisa. Mas não, você sabe que quando você vai e você faz, você fica 1000 vezes melhor. É verdade. Você teria rendido muito mais do que o dia que você não foi. Hoje eu vou, gente, pode deixar, tudo bem. Então, assim, foram as pequenas coisas que eu comecei. E, assim, quando eu comecei, eu sempre fui muito fechada, né, de falar. Então, nossa, eu tive que ir pra uma rede social pra falar. Eu tinha que aparecer, eu tinha que mostrar algo ali, Não né? é que você era fechada, você sempre foi muito comunicativa, mas eu acho que você era restritiva com essa comunicação. Eu era bem selecionada, assim. Dentro daquele grupo de pessoas, eu sou tagarela, né? Mas, assim, se viesse uma pessoa de fora, eu já fico meio... Nossa, deixa eu entender quem é essa pessoa pra depois eu me abrir. E aí, eu tinha que estar numa internet que você não vê rosto, né? Você não vê rosto, você não sabe quem é que tá te vendo. E aí, você vai falar o quê se você não conhece a pessoa? É verdade. E aí, foi um processo difícil. Você ficava ansiosa também quando você via quem tava vendo,
Ficava, ouvindo. e eu tinha mania de ficar olhando, né, a carinha, né? Aí eu parei com isso também. Eu parei. Eu fico ansiosa. Eu não olho quem visualiza meus stories, gente. Se você tem preocupação de me stalkear e eu não te ver, pode deixar que eu não vou te ver. Eu realmente não vejo quem vê. Aí eu já falei com a Ellen. A Ellen via os dela. Aí um dia eu falei assim, amor, por que você olha? Aí ela falou assim... Ah, é porque eu já tô acostumada, né? Ela falou assim, isso me deixa tão ansiosa. Ela também me deixa ansiosa. Eu falei, eu já parei, já desisti. Eu, às vezes, só vejo quantidade quando eu vou fazer o balanço do mês, que aí eu vejo quantas pessoas viram. Agora, quem... eu só é porque eu vejo muito de muitas pessoas. Então, acaba o Instagram entregando de quem interage com você. Então, eu interajo com todo mundo. Eu realmente interajo. Se eu não tô interagindo com você, é porque o Instagram não tá te entregando. Não tá mostrando, Tem alguma coisa errada aí no seu estratégia. Nem que seja uma carinha, gente. Eu curto story, eu curto todos das pessoas. Aí eu mando, interajo, porque eu sei que é importante. Então, eu faço. E até aproveitando esse momento, eu acho engraçado que tem pessoas que, assim, tem dificuldade de apertar o dedinho de curtir, gente. Aperta o dedinho de curtir. Gente, faz tão bem. A gente só faz o story pra isso. Entendeu? Pra saber que vocês estão vendo. Como é que a gente vai saber se a pessoa tá gostando? Você não sabe, a pessoa não interage. Ela tá ali te vendo, mas ela não interage, ela não curte, ela não comenta nada. Eu tava vendo esses dias que muitas das pessoas que não interagem, tem uma página, vou até te mandar depois. Ela faz várias pesquisas dentro de redes sociais e elas apresentam por região. Né? Tipo, no Brasil, as pessoas elas têm um alto índice de participatividade com pessoas desconhecidas do que com pessoas que elas conhecem. E isso é muito engraçado, porque, inclusive, os digitais influencers falam sobre isso. Que quando eles começam, as pessoas ao redor elas não valorizam aquilo que eles estão fazendo. E só passam a valorizar depois que eles ascendem, né? E falam assim, mas eu conhecia. Morava lá na minha rua, né? E é muito engraçado, porque a gente não, gente, isso não é uma dificuldade minha. Não é mesmo. Eu valorizo muito o corre de todos os meus amigos. Você pode vender uma trufa ou você pode vender um carro. Você vai ser a minha indicação. Você vai ser a pessoa que eu vou trabalhar para que você seja melhor naquilo que você faz. Porque se eu tenho alguma ferramenta para te ajudar, eu vou disponibilizar a seu favor. Agora, se você botar uma enquete, gente, é uma enquete. Exatamente. Gente, não cai o dedinho. Aí você fala assim, mas às vezes não tem uma resposta que é cabível para mim. Finge! Simula. Bota lá. Mas, por exemplo, às vezes ela coloca assim, você é mãe? Eu, sim. Você pai? Faço. Você gosta de... Gosto. Porque eu sei que aquilo ali é uma narrativa para que ela fale alguma coisa. E às vezes você não tá gerando um combustível, porque aquilo ali é um combustível, gente. Aquilo ali você fala, você sabe se o seu trabalho tá sendo bom ou não. Então, se você tá vendo que o trabalho não tá bom, vai lá no direct e fala assim, olha, eu acho que você pode substituir isso por isso. Eu adoro quando isso acontece, porque isso gera na gente... Sim. Aquela coisa, as pessoas estão vendo, elas estão acompanhando, né? Eu não tô falando sozinha. E o início é muito difícil, porque a gente fala sozinho, né? Fala sozinho. E você ter esse termômetro de, nossa, eu tô fazendo o negócio certo ou não, é essa interação. E aí, quando você tá no início, que aí você só tem as pessoas próximas, né? São familiares, amigos, né? Verdade. No início. E aí, eles têm essa dificuldade, né? De interagir. E aí, você fica, caraca, o que eu tô fazendo? Tá legal, não tá legal? Continuo, não continuo? E assim, eu acompanhei muitas pessoas que foram querendo desistir ao longo do caminho por conta disso. Eu falo com algumas audiências, por exemplo, de algumas contas que a gente fala, então a gente tem que falar por eles, Sim. né? Com algumas audiências, eu gero muito essa importância de que não é porque você é funcionário da empresa que você não tem que movimentar a rede dessa empresa. Sim. Porque, isso daí é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Não tá no meu contrato de trabalho. Não tá no seu contrato de trabalho, mas se a sua empresa ela está na rede social também, se a sua empresa não estiver bem na rede social, o seu trabalho ele também fica restrito. Né? Então, o que eu posso fazer para poder colaborar? Às vezes você não quer aparecer num vídeo, mas votar numa enquete, você pode. Né? Compartilhar um conteúdo que outra pessoa fez, você também pode. Então, hoje, as empresas, inclusive, estão fazendo novos contratos de trabalho, né? Renovando o contrato de trabalho, já com a cláusula do digital, porque é onde as empresas estão, é onde elas precisam atuar. E as pessoas elas não estão prestando atenção que o mundo é digital. Por mais que você não esteja trabalhando no lugar dos seus sonhos. A gente não estava trabalhando no lugar dos nossos sonhos quando a gente começou. Mas a gente entendia que naquele momento a gente estava ali. Se a gente não cumprisse o nosso trabalho com excelência ali, nós também estávamos sendo vistos. E eu acho que é também você muito ser
ser justo, né? Porque quando você assina um contrato, você faz parte daquela empresa, né? Independente de qual seja o seu cargo nessa empresa, você faz parte daquilo ali. É tanto interesse seu quanto do dono que aquilo ali dê certo. Dê certo, exato. Entendeu? Até porque senão o seu trabalho não acontece. Principalmente com empresas que vendem algo. Exatamente. Eu tinha uma cliente como social media, eu peguei a empresa dela, era pequenininha, né? Mas ela já tinha loja física, então assim, era pequena na rede social, porque ela tentava fazer tudo e não dava conta, porque ela tinha um trabalho de fora e ela tava abrindo a loja, porque no início começou como hobby, o negócio foi expandindo e deu certo. Que legal. E aí ela tinha a loja e a funcionária da loja, acho que era a pessoa mais contra a empresa, assim, olhando, porque ela não ajudava em nada, sabe? Você via que ela não tava dentro do negócio. E aí eu tentava conversar com ela e se mostrava, olha, isso aqui faz parte de você, sabe? Se o negócio não deu certo, você vai pra rua também. Porque o negócio vai quebrar, você perde seu emprego. Então, é tanto interesse dela como dona que as coisas funcionem, como o seu. É o seu trabalho. E, gente, existem muitas formas. Inclusive, é uma coisa que eu falo com os meus clientes. Você não precisa aparecer. Ah, Elaine, eu tenho medo sobre a minha imagem. Tudo bem, mas existem vários rios que a gente faz pensando em proteger a imagem de vocês. Isso eu falo enquanto estrategista de conteúdo digital. Eu penso num conteúdo, vou fazer um videozinho onde só pegue o produto, ou vai ser um challenge só de... Porque a gente, na nossa cabeça, é tudo dancinha. E não é só dancinha. Não é. Existem outras formas de conteúdo. Existe conteúdo narrado. Pode ser a sua voz sendo utilizada. Ah, eu vou ganhar mais por isso? Você pode negociar com o seu patrão se você quiser. Sim. Né? Mas se não, você já está impulsionando o seu trabalho de uma outra forma e você vai ganhar em forma de venda, você vai ganhar em forma de reconhecimento. E eu acredito muito que o que você faz bem feito para o outro retorna muito mais sobre você. Muito. Né? Eu trabalhei muito tempo investindo no sonho de outras pessoas. E hoje eu tenho um retorno sobre isso muito maior, porque todas as pessoas que eu trabalhei, gente, não tem nenhuma pessoa que fale assim, Elaine, você exerceu um mau trabalho aqui e a gente não quer te ver nunca mais. E todas elas acompanham o meu trabalho e apoiam o meu trabalho porque sabem que hoje eu tô trabalhando na realização dos meus sonhos, porque em outro momento eu trabalhei na realização do sonho deles, né? Então, é uma coisa que você planta hoje e que diz muito sobre o que você vai colher amanhã, né? Eu acho que se eu tivesse sido uma má funcionária na época que a gente trabalhou, acho que a gente não seria virado amigo. Você ia falar assim, nossa, aquela menina faz um corpo mole. Com certeza. Não gosta de trabalhar, não trata ninguém bem, não vê a empresa enquanto um lugar de sustento ali. Eu já teria levado uma imagem ruim pra dentro da minha convivência. E marca. E não tem jeito. E, gente, o mundo é muito pequeno, assim. Ele gira de um jeito que vai voltar. Você vai encontrar aquela pessoa que você fez alguma coisa, sabe? Que você não foi tão legal. Em algum momento você vai precisar dela ou ela vai precisar de você. Então, isso é muito real, mínimo, gente. sabe? Você ter esse mínimo de convivência ali. E dentro da empresa que você esteja, é muito sobre isso também, sabe? É a questão do networking, né? Que a gente tanto fala hoje em dia aqui. Que é sobre isso, é abrir portas. Então, hoje você está trabalhando aqui. Amanhã, alguém que saiu daqui junto com você abre uma coisa e quer você junto, porque ela viu o quanto você era boa, ela precisa exatamente para aquela função que ela sabe que você exerce tão bem. Então, é sobre isso, sabe? É você fazer essas conexões e dar o seu melhor. Às vezes não é o lugar que você quer estar ali agora, mas vai te abrir portas para você estar num lugar muito melhor lá na frente. E também as pessoas veem pessoas apenas como... vai acontecer aqui agora e eu nunca mais vou precisar lidar com isso. E aquela pessoa, ela pode ser um ser abençoador na sua vida futuramente, mas o quanto você tem sido um ser abençoador na vida dessas pessoas? Eu busco sempre, em todas as pessoas que eu passo, eu pergunto para essa pessoa como eu posso ser uma boa experiência na vida dela. E eu sei que eu não fui uma boa experiência na vida de muitas pessoas, mesmo tentando ser uma boa experiência. E a gente fala assim, caraca, mesmo eu tentando ser alguém bom, eu ainda fui alguém que não trouxe uma boa experiência. Imagina se eu não me esforçar para ser alguém bom. Olha o estrago que eu posso fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que, mesmo a gente querendo muito, às vezes a gente vai fazer algo, trazer experiências ruins para as pessoas, mas se você não quiser muito, você vai trazer muito, muito piores, assim, sabe? Vai ser bem pior. Então, eu acho que, na maioria das vezes, a gente esquece que a gente
vai voltar naquele mesmo lugar no futuro. A vida é muito engraçada. Ela não é dar voltas, não. Ela te faz voltar mesmo. Você vai passar por aquilo de novo, só pra ver se você aprendeu. E se você não passar por aquilo de novo, você vai ver alguém vivendo aquilo de novo. Você vai falar assim, nossa, poderia ter sido evitado. E é o que a Mai faz hoje, né, amiga? Você faz com que as mulheres evitem passar pelos mesmos transtornos que você viveu no passado. E constrói com elas, né, uma empresa, um negócio, um sonho. Porque eu comecei a ver que quando eu comecei a me soltar, né, do meu dia a dia e mostrar um pouquinho mais, porque até então a gente começa, você pega uma referência aqui que tem uma visão, ela tem um posicionamento. Aí, nossa, mas eu me identifiquei com essa daqui também, mas essa aqui já tem uma outra vivência de vida diferente. E aí, se você não se cuidar, você se perde no meio do caminho. Você já não sabe mais quem é você perde a sua autoridade ali, né? Assim, quem é você? Sua identidade? Não tem. Então, eu comecei eu peguei referências no início do trabalho mesmo, do geral do trabalho, do mundo digital, do marketing e tudo, mas eu queria trazer a minha essência. E aí, a fulaninha, ela mostrava muita autoridade porque ela tinha que ser extremamente profissional. E aí caraca, então eu tenho que ser profissional. Mas aí a outra já não, ela já mostrava mais a vida dela, ela mostrava que ela é mãe, ela era gente como a gente, ela tinha problema com o cachorro, entendeu? Ela tinha problema com o filho dela doente. Nossa, mas eu também sou mãe, eu também passo por isso. Gostei. E aí, como é que você consegue identificar? E aí eu meio que comecei a ficar meio paranoica com isso. Com o posicionamento da sua imagem, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que mostrar que eu sou quem? Eu mostro eu de verdade ou eu crio um personagem? Um personagem que eu não vou sustentar, porque ninguém sustenta por muito tempo. E eu não me sentiria bem fazendo um personagem. Então, eu comecei a ficar meio travada. Aí, teve uma época, assim, que eu comecei a ficar meio, limitada ao que eu mostrava. E aí, eu comecei a entender que, não, se eu não me engano, foi uma fase que o Heitor ficou doente, assim, um longo período. Ele vive doente, né, criança? Mas teve um período específico que ele ficou doente, assim, mais gravezinho. E aí, ali, eu tava sufocada. O meu esposo, ele viajava muito. E foi uma fase que eu tava sozinha com a criança doente. Nossa. E eu não tinha família perto, então eu não tinha essa rede de apoio. E era literalmente eu e a criança doente. E aí eu tava surtando, porque eu tinha o trabalho, eu tinha a criança doente, eu não tinha o apoio, eu não tinha suporte. E aí foi um dia que eu decidi falar. Eu simplesmente decidi compartilhar o que estava acontecendo na minha vida. E aquilo ali identificou com tantas outras mulheres que, nossa, eu também. Sabe? Eu também não tenho esse apoio. E aí eu falei, caraca, eu posso ser além da profissional. Eu posso ajudar de outras formas também. Não precisa ser só um robozinho de chegar aqui, falar sobre estratégia, e é isso, faz isso no seu negócio, vou te ajudar aqui. Não, eu posso ser eu posso mostrar um pouco mais. E eu comecei a ver isso. E eu comecei a ver que muitas foram chegando até mim por conta disso. Sabe? De dificuldades. Conseguia ajudar justamente com o que eu passei. Então, às vezes, tinha um bebezinho menorzinho, e eu conseguia já orientar ela como fazer para não passar por aquilo ali. Nossa, olha, essa situação também passei. Faz dessa forma. Talvez te ajude. E aí, depois, a pessoa voltar e falar assim... Mai, deu certo, sabe? Foi tão mais tranquilo, que bom que você me ajudou. Não tem nada que pague, sabe? E aí eu comecei a ver que, caramba, eu posso ser eu. Eu posso ajudar de diversas formas, que é o que eu faço na minha vida. Eu faço isso no meu dia a dia, por que eu não posso transmitir isso pra lá? Então... eu comecei a entender que eu poderia ajudar muito mais as pessoas dessa forma. Aproveitar esse canal que eu tenho aberto, né? Onde todo mundo tem acesso a mim. Então, por que limitar as pessoas que estão só próximas a mim? Então, eu comecei a dar mais de mim ali. Não só pensando no profissional. Claro, meu perfil, ele é profissional. Eu preciso ser profissional ali. Mas eu sou uma pessoa além disso. Né? Eu sou uma mulher, eu sou uma mãe. Então, eu posso mostrar também esse meu outro lado. E é o que a gente, na internet, se falou muito sobre humanização. Eu falo entre aspas, porque eu não gosto desse termo, a gente não gosta mesmo. Porque são pessoas por trás das redes sociais. Então, não dá pra você falar de humanização se são humanos, né? Como que você vai trazer a humanidade para o humano? Não, o humano já é humano, né? Então, quando a gente traz esse termo para dentro da rede social, é porque realmente as pessoas se mecanizaram demais. Ali existem apenas pessoas mostrando vidas irreais, com perfeições inatingíveis, padrões de estética, de comportamento, em que as pessoas elas não são obrigadas a entrar e que às vezes a gente é convencido de que a gente tem que estar dentro desses padrões. Então, esse termo humanização é só pra gente lembrar que a gente é humano. E o humano erra, o humano tem dificuldade no dia a dia, o humano às vezes não vai conseguir postar na hora certa, o humano às vezes não vai estar nem aí por conta de insight, de frequência, de como vai crescer, como é que o algoritmo tá. Não, gente.
A gente trabalha com nossas necessidades. Vai ter dia que eu vou estar a fim de postar. Por exemplo, tem uns 3 ou 4 dias que eu não posto nada. Tá sumida mesmo, inclusive. Amiga, eu tô. Mas eu tô em obra, gente. Eu tô fazendo obra na minha casa. Vocês têm noção de como é isso? Eu não consigo respirar. Eu tô tomando remédio antialérgico, que eu não sei nem como é que meu cérebro tá funcionando aqui. Ele já tá funcionando numa frequência baixa. Então, a minha vida, ultimamente, tem sido obra, cachorro, porque o meu cachorro tá dando muito trabalho, e o meu gato, que agora tá um pouco mais tranquilo, graças a Deus. A gente adotou ele era extremamente bagunceiro. Aí agora a gente castrou, ele tá melhorando. Então, aí o cachorro veio pra equilibrar. Veio pra poder competir, atenção. Então, ultimamente, eu não tô tendo tempo. Aí eu vou fazer o quê? Ai, não, eu falo sobre isso, eu preciso... Gente, eu tô passando por um momento difícil na minha vida, eu tenho que entender. Na obrigação de ter que estar lá. Então, você tem que fazer alguma coisa pra poder aparecer e não ficar sumida. E olha só, eu nem sou mãe. Então, imagina, você, mãe, e ainda tem gente que é empreendedora e mãe solo. Você ainda tem o seu esposo, ainda tem agora uma rede de apoio mais próxima. Mas e as mães solos? Sim. Eu tenho algumas clientes que são mães solos, 3 especificamente. E eu falo assim, olha... Ela fala assim, Elaine, hoje eu não consegui ir. Aí eu super entendo. Aí eu vou lá e faço o quê? Faço pra ela. Muito. Aí eu faço pra ela. Aí eu vou, resolvo, aí mando. Aí tem uma outra que ela, além de ser mãe solo, ela é mãe de 2 crianças, né? Tipo, em idades muito próximas. Nossa. Aí ela mora em Linhares. Aí teve uma vez que eu fui pra lá. A gente fez alguns trabalhos e eu tava com muita demanda. Aí ela falou assim, olha, eu não consigo. Não adianta você mandar gravar story de manhã, porque é uma correria, você viu aqui. E não dá pra poder gravar story de manhã. Realmente não dá, gente. Por que eu vou ficar? Ah, não, você tem que gravar story de manhã. Ah, você tem que gravar story de manhã. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar uma estratégia em que ela não precise fazer isso, né? Porque por mais que o algoritmo peça pra gente postar todos os dias, às vezes a gente vai ter que produzir um conteúdo tudo no sábado e deixar o cronograma feito pra semana, né? Ou então ir lá na sexta-feira, gravar tudo de vez, que é o tempo que vai ter, e deixar tudo pronto. Existem estratégias muito mais difíceis do que outras, mas o que a gente não pode esquecer é que a maior delas é ser a gente mesmo. Não existe nada que conecte mais do que a nossa essência, o nosso brilho no olho, as pessoas verem os nossos perrengues. Porque é isso, a vida é disso. Com certeza. E às vezes, assim, o você se forçar a aparecer ali, sabe? E mostrar algo só pra dizer que, nossa, ó, tô aqui, né? Postei alguma coisa. Não vai fazer tanto sentido. Não. Do que se você ficar sumida e você aparecer e ser você. E falar, nossa, tava pegado, sabe? Aconteceu isso. Não deu. E tá tudo bem, mas resolvi. Mas agora já tá tudo certo, agora já tá dentro. Nossa, sabe? Transmite uma mensagem muito melhor. É porque foi você, foi a realidade, você viveu. Sabe? Você viveu o seu momento e não dava. E eu acho que até na nossa profissão é um pouco difícil, porque tem profissionais que ainda têm essa cabeça fechada. Nossa, eu montei essa estratégia, ele tem que fazer isso aqui que eu mandei. Ai, não, gente. Ele tem que cumprir. Tipo, e a gente pra quem tem essa coisa de planejamento muito forte, tem uma dificuldade de mudar de planos. Só que quem me ensinou isso foi a minha profissão. Eu fazia vários planejamentos. Tinha semanas que eu fazia 3 planejamentos para a mesma pessoa. E eu falava assim, Elaine, se acalma, tá tudo bem. Planejamentos são feitos para se reajustar. E eu tava num conflito interno, naquela coisa apegada ao plano inicial, que não ia acontecer de jeito nenhum. E eu falando assim, meu Deus, nada tá saindo como eu planejei. Aí eu falava assim, é o problema meu? Não, a vida se encarrega de consertar, vai dar certo, né? A gente vai fazer o que der e o que não der, a gente vai achar outra estratégia. Sim. Mas eu tinha muita dificuldade de, tipo, lidar com as mudanças de planos. Isso é real pra você também? E pra mim, eu acho que meu maior medo de quando não saía dentro do que eu planejava, porque eu também sou um pouco sistemática com isso, né? Do planejamento. Era de assim, meu Deus, a pessoa não conseguiu cumprir. Tipo, ela não conseguiu cumprir pela agenda dela, por algum motivo. Mas aí não vai dar o retorno, a culpa é minha. Tipo assim, na minha cabeça eu já falava, meu Deus, mas aí no final ela vai dizer que a culpa foi minha. Sabe, ela não cumpriu, então eu tenho que fazer ela cumprir. Não é? Sim. Sabe, não era. Eu preciso que ela entenda que ela tem... Aí você... Fulano, você tem que fazer, porque você não tá entendendo. Se a gente não fizer... Bem assim, no início eu ficava meio surtada. Eu aprendi, e foi recentemente, eu aprendi que tudo bem... não sair. Eu não trabalho com Trello. Eu vi que você trabalha com Trello, né? Eu não trabalho com Trello. Eu monto planilha em Excel e vou elaborando a planilha, porque ali as pessoas conseguem mexer com mais facilidade. Tem gente que não tem acesso ao Trello, enfim, muitas coisas.
Aí, e como o meu público também tem um público que tem uma idade mais avançada e o Excel é mais fácil, aí eu fui e elaborei o planejamento por ali mesmo. Aí tem uma dessas clientes que, tipo, ela é uma cliente só de consultoria, assim. Às vezes ela pergunta alguma coisa, né? Aí eu fui e passei pra ela uma atividadezinha prática pra ela fazer em um lançamento específico. Aí ela fez. Só que ela fez tudo que eu falei pra ela fazer. Aí ela falou assim, Elaine, eu tô fazendo. Aí eu falei assim, não, você não tá fazendo nada. Na minha cabeça ela não tava fazendo nada, amiga. Aí eu falei assim... O que você tá fazendo? Aí ela, tipo, me mostrou dentro do que eu tinha falado, o que ela entendeu. E o que ela fez. E o que cabia pra ela fazer. Aí eu falei, gente, realmente ela fez. Talvez ela não usou a melhor ferramenta, às vezes ela não usou o conhecimento que eu poderia ter passado pra ela. Então, entendo a minha responsabilidade na comunicação e ela fez. Então, a gente celebrou ali. Sim, ela que deu o melhor fez. dela. Ela falou, eu consegui tantas vendas a partir disso. E eu falei, nossa, que legal, ué. O potencial era pra ser. E eu falei que eu aprendi muito nesse evento, porque às vezes erro na minha comunicação, às vezes a pessoa tá realmente entregando o máximo dela. E é difícil a gente conseguir visualizar nisso, né? E até você falou que seu público é um público um pouco mais velho, né? Eu recentemente, tem pouco tempo que eu tô com uma cliente que ela é mais velha. Até então, meu público é muito jovem. Então é um público que é mais fácil de você lidar. Já sabe gravar. Fala a mesma linguagem. Por mais que seja um ou outro que era mais restrito, mas assim, é fácil dele pegar o jeito. E esse público mais velho, não, ele tem dificuldade. E faz parte. E não é que não tem acesso, por exemplo, até sabe mexer no Instagram e tal, mas parar pra poder gravar e tem que pedir ajuda de uma pessoa, de outra, não sabe editar, assim, aí faz uma edição, fica muito orgulhoso porque usou um modelo lá do CapCut com várias batidas para o nosso desespero. Mas é o que a pessoa conseguiu fazer e ela celebrou muito aquele momento e tal. Então, eu acho que, primeiro, o primeiro passo é a gente saber valorizar as pequenas conquistas dos nossos clientes. E o segundo é entender que a nossa linguagem ela precisa ser o mais clara possível para que a gente consiga passar o conhecimento da melhor forma. E entender que ela vai adaptar pro jeito dela. Exatamente. Então, assim, a gente vai ensinar, mas ela não necessariamente precisa fazer da forma como a gente pensa e faria. Porque é a identidade dela. Exatamente. E o legal é isso, sabe? É que vai ser do jeitinho dela. Ela entendeu o recado. Ela foi lá, aplicou. Deu certo, não deu certo? Converteu em vendas. Não foi da forma como você faria. Mas foi do jeitinho dela. E, gente... É uma coisa que é difícil a gente aprender. A gente tá aprendendo fazendo. Não é uma coisa que a gente já entrou, social media, eu já sei disso. Não, a gente aprendeu fazendo. E eu acho que isso cabe pra qualquer área da nossa vida. A gente vai aprender fazendo. E eu acho muito legal, assim, do se permitir mesmo, sabe? Do se jogar e falar, nossa, eu vou tentar. Não sou muito boa nisso, mas eu vou ali e vou dar o meu melhor. E aí você vê que o negócio funciona. Nossa, realmente... As coisas vão acontecendo, sabe? Amiga, que conversa gostosa! Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Nós temos um parceiro maravilhoso, a Remai, que você, inclusive, já conhece. Eles que produzem aquele Fitos Air que eu mandei pra você fazer com o Baby, lembra? Ai, maravilhosos. Conta a sua experiência, como é que foi? Olha aí, ainda não sou né, cliente, mas com certeza serei. Porque foi incrível, o Heitor ficou doente, ele tava criança, né, mudança de tempo, inverno. Ele ficou muito ruinzinho, de gripe, de congestionado e tudo. E, como sempre, maravilhosa, né? Ela socorreu, eu botei lá no story que tava passando dificuldade, ela já me socorreu, já falou, olha, vou te mandar uma coisinha que vai super ajudar ele, se você gostar, você já vira. E não virei cliente ainda, porque ainda tenho, então por isso que eu ainda não virei, porque, assim, foi incrível. E rende a beça, né? E rende a beça. Então, eu tava dias já com a criança, já tinha, acho que 2 vezes, eu acho, no pronto-socorro com ele, já tava com vários medicamentos, e não tava simplesmente fazendo efeito. E quando eu usei, tipo, 2 dias depois, ele já tava super bem, assim, ó, outra criança. Eu acho, porque o Heitor, gente, ele é muito alérgico também, né? Então, algumas substâncias melhoram uma coisa, mas acaba piorando outra. Então, quando eu falei com ela da Remai, é porque é tudo natural. Então, a probabilidade... Eu também sou muito alérgica, então a dificuldade que a gente tem de encontrar um produto que não vá despertar outras alergias na gente é muito difícil. E é por isso que eles enviaram pra você o Fitos Air, pra você poder usar, porque seu esposo também é alérgico. Inclusive, já usei com ele. Então tem mais aí pra vocês usarem. E
Eu sei que vai ajudar na sua vida profissional, Muito. porque marido e filho doente acabam, né, não deixando a gente um pouco desestabilizado. Aqui o nosso tissuruzinho pra você, porque o tissuru, ele é o pássaro da alegria e da felicidade e da realização de sonhos. Então, existe uma lenda de que se você entregar 1000 tissurus, você realiza um sonho. E desde que eu sou pequena, eu faço tissuruzinho, né? Desde que eu aprendi a fazer dobradura, eu faço tissuru e eu vou entregando para as pessoas que são especiais na minha vida. Com certeza, eu acho que eu já entreguei bastante. Não sei se eu já cheguei a 1000, não. Mas já entreguei bastante. E essa é uma forma de eu dizer que você realmente faz parte do meu sonho. A minha vida, a realização dos meus sonhos e a minha felicidade tem um pedacinho aí dentro do seu coração. Então, eu sou muito grata. E a gente também sempre deixa aqui um vinho, que é simbolicamente, né, o líquido da alegria, né, o que simbolicamente representa a alegria, né? Então é uma forma da gente dizer que a gente te deseja muita alegria dentro da sua casa, da sua família, no seu negócio, e que todos os seus clientes prosperem, porque eu acho que é assim que você prospera também. Então saibam que vocês, clientes da Mais, já estão sendo abençoados também aqui hoje. Diretamente. Muito obrigada pela nossa conversa. Obrigada pelo Fala convite. também sobre o seu novo projeto da mentoria. Fala com o pessoal aí sobre como que eles podem te procurar, quem que pode te procurar, né? Fala aí, Coito. Hoje a mentoria ela é voltada para o público feminino. Ó, só um pouquinho. Fica à vontade. Conforme eu fui me descobrindo, né? Então eu comecei a entender que eu conseguia ajudar muito mais mulheres e mães, né? Que estavam nesse processo que eu vivi, que eu estou vivendo há 2 anos com meu filho. Sim. Então elas se identificam muito mais comigo. Eu consigo entender melhor elas. O que elas passam, o que elas vivem. Então, normalmente, são mulheres, né? São mães que decidiram justamente ficar em casa, então, empreendendo. Então, seja na parte de confeitaria, às vezes fazendo algum doce, um bolo, ou seja, tentando alguma outra coisa, ou que já venha né, já tinha algum hobby e começou a aplicar aquilo como forma principal. Então, eu comecei a entender que eu conseguia ajudar muito mais essa mulher, porque eu não vou olhar só para o negócio dela. Sabe? Eu vou conseguir ajudar ela com a rotina dela, o dia a dia, como ela aplicar, como ela extrair melhor o dia dela, sabe? Sim. E com isso, claro, vai crescer muito mais o negócio dela. E foi aí que, então, eu criei agora a consultoria. Então, a consultoria tá nascendo. Ela nasce agora, no mês de setembro, oficialmente. E aí, ela é voltada para isso. O meu foco principal é justamente isso. Então, ela foi toda pensada na parte estratégica do negócio. Então, as mídias sociais, aonde essa mulher ela deve estar, porque também a gente, como social media, entende que o público, às vezes, fica focado numa rede social. Instagram, esquece das outras. E necessariamente, às vezes, o negócio dela nem é tanto o Instagram, sabe? A gente poderia estar ajudando ela a crescer de outras formas. Então, a minha consultoria ela é voltada para isso, para auxiliar essa mulher a crescer esse negócio dela, né? Mídia social. A parte estrutural, então, né, com o meu vasto conhecimento aí administrativo, eu incluí o administrativo na questão, porque é uma mulher que ela tá começando a trabalhar para ela agora. Sim, né? Ela tá às vezes nem sabe entendendo. como colocar a parte contábil da empresa para funcionar. Exatamente. Então, ela não entende que é dinheiro da empresa e ela tem que tirar um salário. Ela acha que o que ela recebe é dela, sabe? Ela mistura tudo e aí quando ela tem que... Eu errei muito nisso, amiga. Eu errei muito nisso. O meu caixa era o caixa da empresa. Era tudo. Assim, era. Agora eu tô tendo que tirar o meu Prolabore ali direitinho, tudo separado. Tem o caixa da empresa. E é difícil a gente observar isso. E pra quem nunca empreendeu, tipo assim, uma vida inteira trabalhando no corporativo, que você recebe um salário que é 100% seu, é difícil você conseguir enxergar isso. E o que acontece? Muitas empresas quebram. Ou nem chegam a crescer. E nem viram empresas, nem né? Vira. Porque se torna sempre uma renda única ali da pessoa. E aí vira sempre uma renda extra. E aí o que acontece com essa mãe que sonha tanto em ficar com seu filho em casa trabalhando, às vezes é um hobby que ela já tinha e vira um sonho, né? Botar esse sonho no papel ali em prática, ela se frustra. E aí ela não tem um dinheiro, porque ela precisa sustentar essa criança e a casa dela. E aí ela não tem esse retorno financeiro. Ela começa a ver que as coisas apertam. E o que ela faz? Ela larga todo esse projeto de vida, de família que ela tem para voltar pro corporativo. Para trabalhar de segunda a sábado, de 8 às 6 da tarde, onde ela não vê o filho, ela não acompanha o filho dela crescer. E ela se frustra. E ela vai passar a vida dela inteira se culpando e carregando isso. Então, às vezes, ela tentou 3, 6 meses, máximo 1 ano chega essa mulher conseguir tentar, e ela larga tudo e volta pro CLT. É muito triste, sabe? Então, eu quis trazer
isso. Eu não quero olhar só para o negócio dela, eu quero auxiliar ela nessa forma toda. Então, eu quero ajudar ela a olhar para o dinheiro, a lidar com o dinheiro. Então, o que é dinheiro da empresa? O que é o seu dinheiro? Como fazer mais dinheiro? Vamos olhar para a empresa? Vamos olhar para a empresa. Marketing, como que a gente bota sua marca no mundo? Vamos botar sua marca no mundo. Muito bom. Como que vamos gerir? Como que vai chegar quando esses clientes chegarem? Como que você vai fazer esse controle desses clientes? Tudo. Então, assim, a consultoria, eu englobei tudo. Sabe? Eu não tô olhando mais só para um ponto. Eu não sou mais uma social media, só pensando em estrategista. Então, assim, eu quero ajudar essa mulher. Sabe? Eu quero ajudar ela a crescer. A que ela possa ser referência pro filho dela. Pro filho dela ver que, nossa, a minha mãe não desistiu por minha causa. Pelo contrário, a minha mãe cresceu quando eu nasci. Ali ela transformou o sonho dela em realidade, que antes ela não tinha. Eu fui a força da minha mãe de botar ali um negócio dela no mundo. O negócio dela cresceu comigo. Caramba! Olha que profundo isso, gente. Eu tô emocionada. Essa é a minha meta de vida. Meu Deus! Hoje é isso. Eu entendi que o meu propósito de vida hoje é isso. Depois que eu me tornei mãe, é isso. É mostrar para as mães que tá tudo bem, a correria, a desorganização, o desespero, porque faz parte da vida materna, é sempre um imprevisto, mas a criança ela vai potencializar quem nós somos, sabe? E a gente pode crescer após ele, e a gente pode transformar. Às vezes, uma vida inteira de CLT, a gente pode descobrir que não era aquilo que fazia a gente feliz. E nunca foi, na verdade. Mas a gente consegue ter a força para sair. Porque quando você não tem um filho, pelo menos eu, tá? Quando eu não tinha meu filho, não é que eu tava feliz, não tava. Você sabe, eu não estava feliz naquele ambiente. Mas eu ia pra onde? Tá, eu queria mudar de vida, eu queria ganhar mais, eu queria fazer algo que eu gostasse mais, mas eu não tinha essa força. Então, o filho não tinha nenhum norte, né? Não tipo, tinha. Pra onde ir. Então, o filho, ele querendo ou não, ele te ajuda nisso, sabe? Então, assim, ele potencializa mesmo que você dê aquele, vai. Não tem mais o que perder. Incrível, mãe. Então, essa Parabéns. é a ideia. Ai, gente, ainda é incrível. Arrasou e já com certeza vai ter muitas pessoas precisadas. Então, gente, é só entrar em contato com a Maiara. Fala seu Instagram, amiga, por favor. O meu Instagram é o Maiara Loredo. Bem simples, Maiara com Y. Então, lá tem todas as informações. Então, agora em setembro a gente já vai divulgar, vai estar tudo certinho. E já tá lá. Se você for nos stories dela, ela já deu algumas pílulazinhas de como vai funcionar. O nosso Instagram vocês já conhecem, que é @francacomunicar. E o meu pessoal, Elaine Franca Oficial. Né? Então, é só ir lá que vocês vão ver um pouco da minha vida, do meu caos. Né? E no profissional, vocês vão ver um pouquinho mais sobre redes sociais e tudo mais. E eu vou convidar a Maiara pra gente gravar um Rio juntos, então, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Além do conteúdo do podcast, a gente ainda vai... vou chamar ela pra gente fazer uma live juntas e a gente vai falar um pouquinho só sobre a mentoria. Então, você que ficou curiosa, já pode entrar em contato com ela também. Também os Instagrams, né, dos nossos parceiros, que é @remai Aromas Intuitivos. Também vou deixar aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, também coloca aqui nos comentários. E não esquece, gente, de curtir isso aqui, porque... é dificultoso, gente. Olha, ela veio lá de longe para poder participar aqui hoje. Tem gente que veio do Espírito Santo, tem gente que veio de São Paulo. Nossa, tem gente de tudo quanto é canto aqui e a gente tá gravando para vocês. Então, curta, comenta, compartilha e não esquece de seguir também o nosso canal. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te ter aqui, tá? E a gente espera que realmente essa parte, nova fase da sua vida, ela seja tão linda, com tanto brilho no olho quanto a gente tá vendo agora. Obrigada. E que precisar, é só entrar em contato, a gente vai conversando, você, o pessoal que quiser, só entra em contato que a gente vai se ajudando sempre. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.